Eu não sei exatamente que horas eram quando acordei, porque o celular já tinha morrido há horas e o silêncio dentro de casa estava estranho demais. Não era aquele silêncio comum da madrugada. Era um vazio pesado, como se tudo lá fora tivesse simplesmente parado de existir. No começo, eu achei que fosse só mais uma queda de energia, como aquelas que sempre voltavam depois de alguns minutos. Mas quando fui até a janela e olhei para a rua, não tinha um único poste aceso, nenhuma casa iluminada, nenhum som de televisão. Nada. E foi nesse momento que eu percebi que aquilo não era normal. Eu ainda tentei agir como se fosse algo passageiro. Fui até a cozinha, abri a geladeira, e aí veio o primeiro sinal de que alguma coisa estava realmente errada. O ar lá dentro já não estava frio. Eu fiquei parado por alguns segundos, tentando entender se aquilo tinha acabado de acontecer ou se eu já tinha perdido horas sem perceber. Foi quando escutei um barulho vindo da rua, um som rápido, como alguém correndo, e depois outro, mais pesado, como se algo tivesse caído no chão. Meu primeiro instinto foi ignorar, voltar para o quarto e esperar a energia voltar como sempre fazia. Mas alguma coisa dentro de mim não deixou. Eu fiquei ali, parado, olhando pela fresta da cortina, tentando enxergar alguma coisa no escuro, até ver uma sombra passando rápido pelo meio da rua. Não dava para identificar quem era, mas dava para sentir que aquilo não era só alguém voltando para casa. Foi ali que eu comecei a entender que o problema não era só a falta de energia, era o que vinha depois dela. E olhando para trás agora, eu consigo dizer com certeza, o primeiro dia sem luz não foi o pior. O terceiro foi. Porque foi no terceiro dia que eu percebi que ninguém viria resolver aquilo, e que se eu não fizesse alguma coisa, eu não ia durar muito tempo ali dentro. No começo, tudo ainda parecia controlável. Pelo menos era isso que eu repetia para mim mesmo, enquanto tentava manter alguma rotina dentro de casa. Eu acordei, ou melhor, levantei depois de não conseguir dormir direito, e a primeira coisa que fiz foi abrir a torneira da cozinha. A água ainda estava saindo, mas a pressão já não era a mesma. Não era forte, não era constante. Era como se o sistema estivesse funcionando no limite, prestes a falhar. E aquilo me deu um tipo de alerta que eu não queria aceitar. Eu enchi um copo, bebi devagar, tentando não pensar muito, mas pela primeira vez, beber água deixou de ser algo automático. Virou uma decisão. Eu olhei ao redor da cozinha como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, tentando calcular mentalmente o que eu tinha, o que duraria e quanto tempo aquilo tudo poderia realmente me sustentar se a energia não voltasse. O problema é que naquele momento eu ainda estava pensando como alguém que acreditava que aquilo ia acabar rápido, e esse foi o meu primeiro erro. Eu tentei ligar o rádio antigo que ficava guardado na gaveta da sala, aquele que funcionava com pilha, que eu quase nunca usava. Demorei alguns minutos até encontrar pilhas que ainda tivessem carga, e quando finalmente consegui fazer ele funcionar, só vinha chiado, um ruído constante, sem nenhuma estação clara. Eu girei o botão devagar, procurando qualquer sinal, qualquer voz, qualquer informação, mas nada. Nem notícia, nem aviso, nem orientação. Era como se tudo tivesse simplesmente desaparecido ao mesmo tempo. E foi nesse momento que um pensamento começou a crescer na minha cabeça, mesmo que eu tentasse ignorar. Se não tem ninguém falando nada, talvez ninguém esteja no controle disso. E essa ideia é muito mais assustadora do que qualquer apagão. Eu fui até a janela de novo, dessa vez com mais atenção, tentando observar melhor o que estava acontecendo na rua. Algumas pessoas já estavam do lado de fora, andando de um lado para o outro, conversando em pequenos grupos. Não parecia pânico ainda, mas também não era normal. Eu vi um vizinho tentando ligar o carro várias vezes, abrindo o capô, fechando, tentando de novo, sem sucesso. Outro estava carregando galões de água, indo e voltando da esquina, como se soubesse de alguma coisa que eu ainda não sabia. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa importante. As pessoas que estavam agindo rápido não estavam esperando explicação. Elas estavam assumindo que o pior cenário era o mais provável. E eu ainda estava ali, parado, tentando entender antes de agir. A geladeira começou a virar um problema mais rápido do que eu imaginei. Eu abri ela de novo, dessa vez com um olhar mais crítico, analisando o que realmente precisava ser consumido primeiro. Carnes, leite, coisas que dependiam de refrigeração, tudo aquilo tinha um tempo limitado agora.
e eu nunca tinha parado para pensar nisso antes. Eu peguei alguns itens, coloquei sobre a mesa, tentando montar uma ordem de prioridade, mas a verdade é que eu não tinha experiência nenhuma com esse tipo de situação. Eu estava improvisando decisões que, na prática, poderiam custar muito caro depois. E enquanto eu fazia isso, uma coisa começou a me incomodar. O fato de que eu ainda estava sozinho dentro de casa, sem saber o que estava acontecendo lá fora de verdade. Por um momento eu considerei sair, ir até a rua, perguntar, entender melhor a situação, talvez encontrar alguém que tivesse mais informação, mas aí veio outra dúvida. E se sair fosse pior? E se o problema não fosse só a energia? E se tivesse alguma coisa acontecendo que eu ainda não estava enxergando? Eu fiquei parado na porta por alguns segundos, com a mão na maçaneta, sentindo aquele conflito entre curiosidade e medo. E foi ali que eu percebi que, pela primeira vez, uma decisão simples como sair de casa tinha virado algo estratégico. Não era mais sobre vontade, era sobre risco. Decidi ficar, pelo menos naquele momento. Tranquei a porta, fechei as janelas e tentei transformar minha casa em um espaço mais seguro, mesmo sem saber exatamente do que eu estava me protegendo. Peguei tudo que eu tinha de lanterna, velas, qualquer fonte de luz que não dependesse de energia, separei em pontos estratégicos da casa, pensando em como eu me moveria no escuro se fosse necessário. Era estranho, porque enquanto eu fazia tudo aquilo, parecia exagero. Mas ao mesmo tempo, alguma coisa dizia que eu ainda estava fazendo menos do que deveria. Com o passar das horas, o silêncio começou a mudar. Não era mais aquele vazio completo. Começaram a surgir sons distantes, portas batendo, passos mais rápidos, vozes alteradas. Nada muito claro, mas o suficiente para quebrar a sensação de normalidade. Eu fui até o quarto, apaguei qualquer fonte de luz e fiquei observando pela fresta da cortina, tentando entender o padrão daqueles movimentos. E foi aí que eu percebi outra coisa importante. As pessoas estavam ficando mais agitadas e menos previsíveis. Isso, mais do que qualquer outra coisa, me deixou em alerta. A fome começou a aparecer, mas não era só física, era também ansiedade. Eu abri um pacote de comida, sentei na mesa e tentei comer devagar, racionando sem nem perceber. Cada mordida vinha acompanhada de um pensamento. Isso aqui precisa durar. E essa simples mudança de mentalidade transformou completamente a forma como eu enxergava tudo ao meu redor. Coisas que antes eram básicas agora tinham valor, e decisões pequenas começaram a ganhar peso. No final do dia, ou pelo menos o que eu achava que era o final do dia, a escuridão voltou de um jeito mais intenso. Sem luz da rua, sem reflexo de nada, o escuro dentro da casa parecia mais fechado, mais pesado. Eu acendi uma vela, mas logo apaguei. A luz podia me denunciar. E foi nesse momento que eu percebi algo que não tinha passado pela minha cabeça antes. Não era só sobre sobreviver, era sobre não ser notado, porque naquele cenário, chamar atenção poderia ser o maior erro possível. Eu deitei, mas não consegui dormir. Fiquei ouvindo cada som, cada movimento, tentando interpretar o que estava acontecendo lá fora sem ter nenhuma confirmação. E enquanto o tempo passava, uma certeza começou a se formar, mesmo que eu não quisesse aceitar. Aquilo não ia acabar rápido. Não era só uma queda de energia, era o começo de algo muito maior. E o pior de tudo é que naquele momento eu ainda não tinha ideia do quanto as coisas iam piorar, principalmente quando a água começasse a falhar e as pessoas começassem a agir de verdade para sobreviver. No segundo dia, a primeira coisa que eu percebi foi o silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio vazio da noite anterior. Era um silêncio carregado, como se tivesse coisa acontecendo lá fora, mas ninguém quisesse fazer barulho. Eu levantei devagar, tentando não fazer som desnecessário, e fui direto para a cozinha. Abri a torneira de novo, e dessa vez a água ainda saía, mas falhando. Não era constante, vinha em pequenos pulsos, como se o sistema tivesse sendo forçado além do limite. Foi ali que eu senti um aperto no estômago que não tinha nada a ver com fome. Eu peguei tudo o que tinha disponível, panelas, garrafas, qualquer recipiente, e comecei a encher enquanto ainda dava tempo. A água começou a cair mais fraca, mais irregular, até virar só um fio, e depois parar completamente. Eu fiquei olhando para a torneira aberta por alguns segundos, como se ela fosse voltar sozinha, mas não voltou. E naquele momento, sem nenhum aviso, sem nenhuma explicação,
Uma das coisas mais básicas simplesmente deixou de existir dentro da minha casa. Eu organizei os recipientes em cima da mesa, tentando calcular quanto tempo aquilo poderia durar. Mas a verdade é que eu não tinha referência nenhuma. Quanto uma pessoa consome por dia quando está em alerta? Quanto se perde sem perceber? Quanto evapora? Quanto contamina? Eu comecei a perceber que o problema não era só ter água. Era saber administrar algo que até então eu nunca precisei pensar 2 vezes antes de usar. Eu peguei um dos recipientes e coloquei em um canto separado, como uma espécie de reserva. Não era racional, era instintivo, como se eu já soubesse que em algum momento eu teria que tomar decisões difíceis sobre aquilo. Os sons da rua começaram mais cedo naquele dia. Pessoas andando mais rápido, vozes mais tensas, discussões mais claras. Eu fui até a janela de novo, mas dessa vez com mais cuidado. Abri só o suficiente para enxergar sem ser visto. E o que eu vi já não parecia mais o começo de um problema. Parecia a continuação de algo que já tinha avançado sem mim. Um grupo de pessoas estava discutindo na esquina, alguém apontando, outro tentando acalmar, mas ninguém parecia realmente no controle. Um carro passou devagar, sem farol, quase raspando no meio-fio. E o que mais me chamou a atenção foi que ninguém parecia surpreso, como se aquilo já fosse esperado. Foi nesse momento que eu comecei a entender uma coisa que mudou completamente a forma como eu via a situação. A informação estava circulando, só não estava chegando até mim. Alguém sabia de algo, alguém tinha entendido mais rápido e eu tinha ficado para trás. Esse tipo de atraso em um cenário como aquele não é só desconfortável, é perigoso. Porque significa que você sempre vai reagir depois dos outros. E reagir depois, muitas vezes, é tarde demais. A comida começou a entrar em uma nova fase. O que antes era só uma preocupação com estragar, agora virou um cálculo de sobrevivência. Eu comecei a separar por tipo, por duração, por necessidade. Coisas que davam energia rápida, coisas que podiam durar dias, coisas que eu precisava consumir logo. Mas mesmo tentando organizar tudo, uma dúvida não saía da minha cabeça. E se isso durar mais do que eu estou imaginando? Eu percebi que não era mais sobre dias. Eu precisava começar a pensar em semanas. E essa mudança de escala mexe com tudo, inclusive com a forma como você toma decisões. No meio da tarde, ou o que eu achava que era tarde, eu ouvi um barulho mais forte vindo de fora. Não era discussão, era impacto, como algo sendo forçado. Eu congelei por alguns segundos, tentando identificar de onde vinha, e depois veio outro som, madeira quebrando. Eu fui até o corredor, apaguei qualquer fonte de luz e fiquei em silêncio absoluto, tentando escutar melhor. Não dava para saber exatamente o que era, mas dava para entender o suficiente. Alguém estava tentando entrar em algum lugar, e isso mudou tudo. Porque até aquele momento o problema era a falta de recurso. Agora começava a virar disputa. Eu me afastei da janela imediatamente. A última coisa que eu queria era ser visto naquele momento. Comecei a pensar na minha casa não mais como um lugar seguro, mas como um possível alvo. Olhei para a porta, para as janelas, para os pontos de entrada, tentando imaginar como alguém de fora veria aquilo. O que parecia vulnerável, o que chamaria a atenção. E foi aí que eu percebi que eu nunca tinha pensado na minha própria casa como algo que precisasse ser defendido. A noite chegou mais rápida, ou talvez eu só tivesse mais consciente dela. Eu decidi não acender nenhuma luz, nem vela, nem lanterna. Me movia pela casa no escuro, tentando me adaptar, memorizando cada espaço, cada móvel. Pode parecer exagero, mas naquele cenário, qualquer sinal de presença podia ser interpretado como oportunidade por alguém lá fora. E quanto menos eu fosse percebido, melhor. O cansaço começou a pesar mais naquele dia. Mas não era físico, era mental. Era o tipo de cansaço que vem de pensar o tempo todo, de calcular tudo, de não conseguir relaxar nem por alguns segundos. Eu sentei no chão da sala, encostado na parede, ouvindo os sons distantes da rua, tentando montar na cabeça o que estava acontecendo, tentando prever o próximo passo, mesmo sem ter informação suficiente para isso. E foi ali, naquele segundo dia, que uma coisa ficou clara para mim, mais clara do que qualquer outra até então. O problema não era mais a falta de energia, nem a falta de água. O problema agora eram as pessoas, porque enquanto os recursos diminuem, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, as regras que existiam antes simplesmente deixam de existir. E eu ainda não tinha ideia de até onde isso podia chegar,
mas já dava para sentir que o terceiro dia não seria só mais difícil, ele seria diferente. O terceiro dia começou antes mesmo de eu perceber que tinha dormido. Porque, na verdade, eu não dormi de verdade. Foi mais como apagar por alguns minutos e acordar várias vezes, sempre com a sensação de que alguma coisa ia acontecer a qualquer momento. Meu corpo já estava cansado, minha cabeça pesada, e o tempo parecia estranho, mais lento, mais confuso. Eu levantei sem pressa, mas com aquele peso constante no peito, como se eu já soubesse que alguma coisa tinha mudado. Fui direto até a cozinha, quase no automático, e olhei para os recipientes de água. Aquilo ali, que no dia anterior parecia suficiente, agora já não passava a mesma segurança. Eu bebi um pouco, menos do que precisava, mais do que deveria, e fiquei alguns segundos olhando para o resto, tentando decidir sem decidir. Foi nesse momento que eu percebi uma coisa simples, mas que mudou completamente minha forma de agir. Eu não estava mais consumindo recursos, eu estava gastando tempo de vida. Os sons da rua já não eram mais esporádicos, eles estavam constantes. Passos, vozes, coisas sendo arrastadas, portas sendo forçadas. Não dava mais para fingir que aquilo estava distante. Eu fui até a janela, dessa vez com ainda mais cuidado, e olhei por uma fresta mínima. A cena lá fora já não parecia a mesma dos dias anteriores. Pessoas andando rápido, algumas carregando coisas, outras olhando para os lados o tempo todo. Um grupo parou em frente a uma casa algumas portas depois da minha e não demorou muito até eu ouvir o barulho de algo sendo quebrado. Ninguém tentou impedir, ninguém se aproximou. E isso foi o mais estranho, porque não era só medo, era como se aquilo já fosse esperado, como se todo mundo tivesse entendido ao mesmo tempo que agora cada um estava por conta própria. Eu me afastei da janela devagar, com o coração acelerado, tentando processar o que aquilo significava. Até aquele momento, eu ainda tinha uma pequena esperança de que aquilo fosse temporário, que em algum momento alguém apareceria, organizaria tudo, colocaria ordem de novo. Mas naquele instante, essa ideia simplesmente não fazia mais sentido. Não tinha ninguém chegando, não tinha nenhum tipo de controle. O que estava acontecendo lá fora era o resultado direto da falta de tudo, e isso não ia parar sozinho. Foi então que um som diferente chamou minha atenção. Passos próximos demais. Não eram distantes como antes, estavam na minha rua, na minha frente. Eu congelei. Fiquei completamente imóvel, tentando não fazer absolutamente nenhum barulho. Os passos diminuíram, pararam por alguns segundos e depois eu ouvi algo que fez meu corpo inteiro travar. Uma mão batendo no portão. Não foi forte, não foi desesperado. Foi testando, como alguém que ainda não tinha certeza se valia a pena tentar entrar. Minha respiração ficou mais lenta, mais controlada, quase automática. Eu sabia que qualquer som podia me denunciar. A casa estava completamente escura, sem nenhum sinal de presença, e aquilo, naquele momento, era a única coisa me protegendo. O silêncio virou minha melhor defesa. Os segundos passaram mais lentos do que qualquer outra coisa que eu já tinha sentido. Outra batida, um pouco mais firme. Depois, silêncio. Eu não me movi, não olhei, não fiz nada. Só esperei. Depois de um tempo que eu não sei dizer se foram segundos ou minutos, os passos voltaram, se afastando, lentos, sem pressa. E só quando eu tive certeza de que não estavam mais ali, eu deixei o ar sair de uma vez, como se estivesse segurando aquilo desde o começo. Foi nesse momento que a ficha caiu de verdade. Não foi no primeiro dia sem energia. Não foi quando a água acabou. Foi ali, quando alguém testou a minha casa, que eu entendi. Eu não estava mais esperando as coisas piorarem. Elas já tinham piorado. E o que vinha agora não era mais sobre adaptação. Era sobre sobrevivência direta. Sobre evitar, esconder, escolher o tempo todo. Porque naquele cenário, não fazer nada também era uma decisão. E talvez a mais perigosa de todas. Eu me afastei da janela devagar, com o coração acelerado, tentando processar o que aquilo significava. Até aquele momento, eu ainda tinha uma pequena esperança de que aquilo fosse temporário, que em algum momento alguém apareceria, organizaria tudo, colocaria ordem de novo. Mas naquele instante, essa ideia simplesmente não fazia mais sentido. Não tinha ninguém chegando, não tinha nenhum tipo de controle. O que estava acontecendo lá fora era o resultado direto da falta de tudo.
e isso não ia parar sozinho. Foi então que um som diferente chamou minha atenção. Passos próximos demais. Não eram distantes como antes, estavam na minha rua, na minha frente. Eu congelei. Fiquei completamente imóvel, tentando não fazer absolutamente nenhum barulho. Os passos diminuíram, pararam por alguns segundos e depois eu ouvi algo que fez meu corpo inteiro travar. Uma mão batendo no portão. Não foi forte, não foi desesperado, foi testando, como alguém que ainda não tinha certeza se valia a pena tentar entrar. Minha respiração ficou mais lenta, mais controlada, quase automática. Eu sabia que qualquer som podia me denunciar. A casa estava completamente escura, sem nenhum sinal de presença, e aquilo, naquele momento, era a única coisa me protegendo. O silêncio virou minha melhor defesa. Os segundos passaram mais lentos do que qualquer outra coisa que eu já tinha sentido. Outra batida, um pouco mais firme. Depois, silêncio. Eu não me movi, não olhei, não fiz nada. Só esperei. Depois de um tempo, que eu não sei dizer se foram segundos ou minutos, os passos voltaram, se afastando, lentos, sem pressa. E só quando eu tive certeza de que não estavam mais ali, eu deixei o ar sair de uma vez, como se estivesse segurando aquilo desde o começo. Foi nesse momento que a ficha caiu de verdade. Não foi no primeiro dia sem energia. Não foi quando a água acabou. Foi ali, quando alguém testou a minha casa, que eu entendi. Eu não estava mais esperando as coisas piorarem. Elas já tinham piorado. E o que vinha agora não era mais sobre adaptação. Era sobre sobrevivência direta. Sobre evitar, esconder, escolher o tempo todo. Porque naquele cenário, não fazer nada também era uma decisão. E talvez a mais perigosa de todas. Eu fui até a cozinha, peguei um dos recipientes de água e levei para outro cômodo, mas escondido. Comecei a redistribuir tudo que eu tinha, não por organização, mas por segurança. Se alguém entrasse, não poderia encontrar tudo de uma vez. Se eu tivesse que sair rápido, precisava saber exatamente o que levar. Cada movimento agora tinha um propósito diferente. Nada era automático, nada era simples. E enquanto eu fazia isso, uma certeza começou a se formar de forma muito clara, muito pesada. O terceiro dia não foi o pior porque faltou alguma coisa. Foi o pior porque eu finalmente entendi que não tinha mais volta, que ninguém viria, que o que restava era o que eu tinha e o que eu fosse capaz de fazer com isso. Eu sentei no chão, encostado na parede, no escuro completo, ouvindo a rua, ouvindo o silêncio entre os sons, tentando manter a cabeça no lugar, porque no fim não era só o corpo que precisava aguentar, era a mente. E naquele momento, uma coisa ficou clara para mim. Sobreviver não é só ter comida, água ou abrigo, é conseguir continuar pensando direito quando tudo ao seu redor já perdeu qualquer lógica. E o mais estranho de tudo é que mesmo depois de tudo isso, eu sabia que aquilo ainda não era o fim. Era só o começo do que viria depois.